Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, vamos analisar um material denso e, para muita gente, polêmico. Trechos selecionados de O Livro Negro do Cristianismo. Isso aí. Nosso objetivo é entender a perspectiva específica dessa obra, sabe? Ela se propõe a revisitar momentos complexos e muitas vezes sombrios da história cristã. Exato. A nossa missão, então, é percorrer a linha do tempo que essa fonte apresenta. Começa lá no Império Romano, passa pelas chamadas heresias medievais, as cruzadas, reforma, Uhum. e chega até debates mais recentes envolvendo a igreja. Assim, uma jornada longa, né? Cobrindo séculos de história sobre uma ótica bem crítica. Vamos mergulhar nisso. Exatamente. O livro, pelo que a gente viu nos trechos, foca bastante nos momentos de conflito, sabe? Nas disputas por poder, nas perseguições. Sim, e é importante a gente dizer logo de cara, estamos analisando como essa fonte específica retrata os eventos, tá? Sem necessariamente concordar ou discordar de todo, mas buscando entender a narrativa que os autores construíram. Perfeito. Então, começando pelo começo. Império Romano. A fonte descreve não só como o berço de grandes líderes, mas também um lugar de extrema dureza. É, Fala de mulheres como propriedade, violência banalizada contra crianças, infanticídio, a brutalidade dos gladiadores. Nossa, chega a mencionar 40 mil mortes no Coliseu em um mês só, sobre o Diocleciano. um cenário bem pesado, Bem né? pesado. E é nesse cenário que o cristianismo primitivo surge e, segundo o texto, enfrenta perseguições bem cruéis. Os Aham. cristãos eram vistos como subversivos, né? Porque não adoravam os deuses romanos, criavam comunidades meio fora do controle do império. Certo. A fonte até cita Tertuliano desafiando as autoridades, tipo, falando que se os cristãos todos fossem embora, o império ia balançar. Interessante. Ressalta também um pacifismo inicial. Cita Orígenes, Hipólitos e o martírio de Massimiliano, que se recusou a servir no exército. E aqui a narrativa da fonte traz uma virada crucial com Constantino. A sugestão é que o cristianismo que era perseguido não é que ele transformou o império, ele foi adaptado pelo império. Isso. Menciona o Concílio de Nicéia em 325, onde debateram a natureza de Cristo, né? Mas aponta que o próprio Constantino depois reabilitou Ário, cuja visão tinha sido condenada ali. Uma complexidade política bem clara. Sim, o texto argumenta que rolou uma espécie de militarização do cristianismo a serviço do império. Militarização. Cita o concílio de Arles, lá em 314, excomungando desertores, e o de Nicéia impondo penitência para quem largasse o exército. Nossa. Sob Teodósio I, essa postura fica ainda mais dura segundo a fonte. E, claro, a supressão do paganismo. Sim, isto nem. Proibição de cultos, demolição de templos e até violência física, como o linchamento da filósofa Hipácia em Alexandria lá por 415. A fonte atribui isso a fanáticos cristãos. Que coisa. Mas dizem que elementos pagãos sobreviveram, né? Tipo no culto aos santos, às relíquias. Entendi. Avançando então na história, chegamos na Idade Média e a fonte dá muito destaque para o conceito de heresia. Muito. Explica a origem da palavra, que era escolha, né? E como a igreja passou a usar de um jeito negativo. Aponta até umas contradições, tipo Joana d'Arc, queimada como herege, depois virou santa. Pois é, o que o livro enfatiza bastante é como essas disputas de doutrina muitas vezes escondiam, na verdade, lutas por poder, por recursos. Ah, claro. Cita um bispo de Alexandria acusado de sabotar o fornecimento de trigo só para influenciar o imperador contra o arianismo. Caramba. Aí a fonte detalha vários grupos que foram rotulados como hereges. Os donatistas na África, os arianos entre os povos bárbaros, Prisciliano, que foi o primeiro executado por heresia por ordem secular, né? O primeiro? Nossa. Aí tem nestorianos na Ásia, monofisitas que deram origem à igreja cópita, por exemplo, paulicianos, bogomilos, ambos dualistas anti-hierarquia. A narrativa que eles apresentam sugere um padrão, né?
Muitos desses movimentos pareciam buscar um cristianismo mais simples, Igualitário, desafiando a estrutura de poder da época, exato. e a resposta institucional foi frequentemente bem violenta. Exato. E essa violência institucionalizada, segundo a perspectiva dessa fonte, atinge uma escala, massiva com as cruzadas. As cruzadas. Religioso, sim, mas também promessa de perdão dos pecados e riqueza material. Um jeito de escapar da miséria feudal para muitos. Entendi. E a descrição dos eventos em si é brutal, pelo que entendi. Muito. A Cruzada Popular de 1096, de gente podre, é retratada como uma turba meio desorganizada que saiu saqueando e fazendo massacres pelo caminho. E nesse contexto? Nesse contexto, a fonte liga o início das perseguições a judeus na Europa ao financiamento das cruzadas e a esse clima geral contra os infiéis. Faz sentido essa ligação, na visão deles. Detalha massacres no Vale do Reno. E mesmo a primeira cruzada oficial, com os nobres, é mostrada como extremamente violenta. A tomada de Jerusalém em 1099 é um ponto central na narrativa deles. Como eles descrevem? Como um banho de sangue, indiscriminado. Citam cronistas da época, tipo Raimundo de Aguilers, falando em andar com sangue até os joelhos. Meu Deus. Relata a morte de homens, mulheres, crianças, judeus queimados vivos dentro da sinagoga. É bem gráfico. E depois da conquista, os Estados Cruzados que se formaram. Descritos como estruturas feudais europeias transplantadas para lá, impostos pesados para a população local, domínio comercial dos italianos. E a relação com os cristãos locais ortodoxos? Tensa. A fonte menciona até tentativas de impor o clero latino à força, tortura de padres ortodoxos para descobrir onde estava a Veracruz, coisas assim. Que loucura. E a Quarta Cruzada, essa é famosa por ter sido desviada, né? Sim, um episódio que o livro destaca pela brutalidade. Começo do século XIII. Foi desviada, atacou Zara, que era cristã, e depois Constantinopla. a capital cristã oriental. Saquearam Constantinopla? Uma pilhagem descrita como sem precedentes. Destruição de arte, violência sexual, freiras estupradas, profanação de Santa Sofia. Colocaram uma prostituta no trono do patriarca, segundo o relato. Veneza teria sido a grande beneficiada economicamente. Inacreditável. O livro menciona ainda a Cruzada das Crianças, que terminou em tragédia, né? Muitas vendidas como escravas. E o papel dos cavaleiros teutônicos na conquista violenta no leste europeu, contra pagãos e ortodoxos. Conquistadores impiedosos, é o que dizem. Basicamente. E enquanto isso acontecia lá fora, essa expansão violenta, o livro também fala da consolidação do poder do Papa e da corrupção interna na Igreja. Sim, aborda isso em paralelo. Cita a luta das investiduras, aquela briga entre Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV, sobre quem nomeava os bispos. O episódio de Canossa. Exato. E fala também do período conhecido como pornocracia, em Roma, no século X. Famílias poderosas controlando o papado, papas e moralidade bem duvidosas, segundo os relatos que eles citam. João XII, por exemplo, teria transformado o palácio num bordel. Nossa Senhora. Essa corrupção descrita, venda de cargos, a tal da simonia, bispos mais políticos que pastores, gerou reações, claro. Movimentos de reforma. Sim, dentro da própria igreja, como o de Cluny, mas também movimentos populares, mais radicais. E é aí que a fonte situa as grandes heresias medievais, como os cátaros ou albigenses lá no sul da França. Os cátaros são um exemplo-chave nessa narrativa, né? Fundamental. Tinham crenças dualistas, uma estrutura própria, desafiavam a igreja de Roma. E a resposta foi a Cruzada Albigense, de 1209 a 1229. Que o livro descreve como? Como genocida. O massacre de Béziers é um símbolo disso. Aquela frase atribuída, matai-os todos, Deus reconhecerá os seus. Terrível. A destruição da cultura provençal, a queda final de Montségur, com centenas queimados vivos. A fonte apresenta como marcos dessa repressão brutal. E outros grupos, os valdenses. Também destacados, seguidores de Pierre Valdo, pregavam pobreza, direito de leigos pregarem, inclusive mulheres. Eram pacifistas. E como a igreja reagiu? Foram excomungados e duramente perseguidos por séculos. O livro relata massacres na Itália em 1561,
1655, e até dentro das ordens já estabelecidas, como os franciscanos, a fonte aponta conflitos violentos, a perseguição aos fratelli, que defendiam a pobreza absoluta de Cristo. Que quadro, hein? Um quadro bem sombrio da Idade Média que a fonte pinta. Conflitos constantes, internos, externos, e essa tensão toda parece explodir de vez com a Reforma Protestante. O estopim, segundo o livro, foi a venda de indulgências. Isso. A fonte explica a prática, a teologia por trás, o tal tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, mas foca no que descreve como um abuso total sob o Papa Leão X. Era para financiar a Basílica de São Pedro, né? Sim. Mas aí eles citam até um documento, a Taxia Camaré, que supostamente listava preços para a absolvição de vários pecados. Preços para perdão? É o que a fonte alega. Valores para assassinato, incesto, simonia, isso somado à corrupção geral que o texto descreve. Bispos ausentes, cargos comprados para parentes, teria criado um ambiente perfeito para a reforma estourar. E aí entram as figuras centrais. Lutero. Martinho Lutero. Ideias centrais: salvação pela fé, livre interpretação da Bíblia, crítica forte à autoridade do Papa, aos sacramentos, celibato. As 95 teses, a tradução da Bíblia. Exato. O livro menciona essas ações, o contexto político que acabou protegendo ele, príncipes alemães querendo mais autonomia, né? Mas também ressalta a condenação dura que ele fez à revolta camponesa de 1524. Incentivou a repressão violenta, segundo o texto. E depois Calvino. João Calvino. Doutrina da predestinação, a ideia de um Estado que tem que defender a verdadeira religião. A fonte descreve o regime dele em Genebra como bem teocrático, rígido. Cita a execução do teólogo Miguel Servetti por heresia. E os seguidores dele na França, os huguenotes. Foram alvo de perseguições violentíssimas. A França, aliás, é retratada como um palco muito sangrento dessas guerras religiosas, né? Demais. O massacre da noite de São Bartolomeu, em 1572, é descrito em detalhes, e a fonte menciona que o Papa, Gregório XIII, mandou celebrar o evento em Roma. Celebrou o massacre? É o que diz a fonte. Mesmo depois do Edito de Nantes, que deu uma trégua, as perseguições teriam continuado sob Luís XIV até a revogação do edito. E a Inglaterra? Foi diferente lá, né? Um caminho próprio. Henrique VIII rompeu com Roma por motivos pessoais, a anulação do casamento. Mas o livro aponta que ele mesmo perseguiu luteranos depois. Uma confusão. Total. Aí veio uma alternância. Protestantismo com Eduardo VI, catolicismo e perseguição com Maria I, a sanguinária, e depois o anglicanismo de Elizabeth I, que também reprimiu católicos e os puritanos mais radicais. E tudo isso deságua na narrativa da fonte na Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648. Isso, apresentada como um conflito devastador, alimentado pelo fanatismo religioso, sim, mas também por muita disputa política por baixo. Qual foi o impacto? O livro enfatiza a brutalidade dos exércitos mercenários. O impacto na população civil na Alemanha foi catastrófico. Fome, doença, relatos de canibalismo, cidades arrasadas. Falam em perda de 1/3 da população alemã. 1/3? Meu Deus! A Paz de Westfália acabou com a guerra, reconheceu o calvinismo e tal, mas deixou um rastro de destruição e meio que consolidou a divisão religiosa da Europa. E nesse clima todo de conflito, a fonte fala da Inquisição também, né? Especialmente a espanhola. Sim, revigorada depois da Reforma, o foco da espanhola, segundo o texto, eram os conversos, judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo, mas suspeitos de praticar a fé antiga escondido. A expulsão de 1492. Exato. E a queima de livros como o Talmud. Outro instrumento de controle que eles destacam é o Índice de Livros Proibidos. Que proibia o que exatamente? Incluía bíblias em língua comum, no vernáculo. A fonte argumenta que era para impedir que o povo comum lesse e comparasse a doutrina oficial com o que estava escrito. Entendi. E, paralelamente a isso, o auge da caça às bruxas. Entre os séculos XV e XVII, mais ou menos. O livro conecta isso a uma mudança na percepção da magia. Deixou de ser vista como coisa menor e passou a ser encarada como pacto com o demônio. O manual Malleus Maleficarum
teve muita influência E nisso. por que as mulheres eram o alvo principal? A fonte argumenta que tinha uma misoginia muito forte por trás, uma forma de suprimir o papel social das mulheres, especialmente as curandeiras, as parteiras, que tinham um conhecimento tradicional. E os métodos? Descreve o uso sistemático de tortura, física e psicológica, para obter confissões, muitas vezes falsas. Cita casos individuais, o interrogatório de Francesca Borelli, uma carta de um sujeito chamado Johannes Junius, descrevendo a tortura, e perseguições em massa também. Até fenômenos folclóricos, tipo os benandantes lá na Itália, que se viam como lutadores contra as bruxas, acabaram reinterpretados pela Inquisição como satanismo. Que distorção! O controle ia além da crença, então. Chegava no corpo, na moral? Sim. A fonte liga a supressão dos banhos públicos pela igreja por considerar promíscuo a uma piora geral na higiene e até a disseminação de doenças, como a peste. Curioso isso. E aponta a hipocrisia em torno do celibato dos padres. Cita relatos sobre concubinas, prostituição na Cúria Romana antes da Contra-Reforma. Papas como Pio II, Júlio II, mencionados por terem tido uma vida pessoal, digamos, questionável. E outro ponto sensível que eles abordam: batismos forçados de judeus. É, um ponto bem delicado. O texto descreve a casa dos catecúmenos em Roma, para onde pessoas eram levadas, às vezes à força mesmo, para conversão. Crianças também. Sim, cita a prática de retirar crianças judias das famílias. Justificavam com interpretações do direito canônico sobre batizar em perigo de vida, sabe? Mas retiravam da família. É o que a fonte diz. O caso do Edgardo Mortara, em 1858, é detalhado como um exemplo chocante. Um menino judeu sequestrado pelo Estado Pontifício porque uma empregada o batizou secretamente quando ele era bebê e ficou doente. E o que aconteceu? Gerou uma comoção internacional enorme, mas o Papa Pio IX se recusou a devolver. E o próprio menino, depois de anos de doutrinação, acabou não querendo voltar para a família. Uma história muito triste que a fonte usa para ilustrar essa prática. Nossa, muito triste mesmo. Chegando mais perto da nossa era, o livro entra no colonialismo. Qual a conexão com a religião segundo essa fonte? A fonte argumenta que a religião foi usada como justificativa para a conquista das Américas. Descreve a violência extrema dos conquistadores espanhóis, Cortés, Pizarro. Na destruição das civilizações asteca e inca. Cita fontes da época? Sim, cita relatos de missionários como o Bartolomeu de Las Casas, que denunciaram os massacres, as torturas, o tratamento desumano que davam aos nativos. Queimavam caciques vivos, mutilavam, jogavam para os cachorros. Que horror. Falam do requerimento, aquele documento que liam para os indígenas antes de atacar. Apresentam como uma farsa legalista para justificar a violência. E as consequências disso? O trabalho forçado na encomenda, as doenças que os europeus trouxeram, a violência, tudo isso levou a um colapso demográfico brutal. A fonte chama de genocídio. E além da morte física? Falam também num assassinato da alma, a destruição da cultura, as conversões forçadas. Na América do Norte, a colonização puritana é descrita num padrão parecido, justificativa religiosa para expulsar os nativos, epidemias vistas como providência divina e violência nas guerras. Violência desproporcional. Citam a Guerra Piquiote, com líderes puritanos justificando a matança de crianças indígenas. É bem pesado. A fonte também conecta instituições religiosas ao tráfico de escravos. Chega a esse ponto. Chega. Menciona um consentimento papal inicial, lá atrás, para a escravidão de africanos por Portugal. Fala do envolvimento de ordens religiosas como os jesuítas no comércio de escravos em Angola, possuíam navios negreiros, segundo o texto. Jesuítas. É o que a fonte alega. E a autorização de companhias de tráfico por figuras importantes, como o cardeal Richelieu na França. Missionários na África são descritos, em alguns casos, como facilitadores do controle colonial, apoiando militares, controlando a educação para limitar o acesso dos africanos.
Já no século XX, então, a fonte entra em temas ainda mais espinhosos. A relação da Igreja com regimes autoritários. O caso de Pio XII e o nazismo é um ponto central, né? O livro explora essa questão citando documentos, perguntas levantadas por comissões de estudo. A sugestão da fonte é que o Vaticano sabia das atrocidades nazistas, mas hesitou em condenar publicamente. Por quê? Talvez por medo de represálias ou por cálculos políticos anticomunistas. A fonte menciona o apoio do Partido Católico Alemão a Hitler lá no começo e a concordata que o Vaticano assinou com a Alemanha nazista em 1933. E sobre as ditaduras na América Latina? Também há críticas. Sim. A fonte aponta um apoio de setores da hierarquia católica a regimes militares. A motivação principal seria o anticomunismo. Cita exemplos? Cita o caso da Argentina. Menciona declarações do núncio apostólico na época, Pio Laghi, que pareceriam justificar a violência militar. Fala da relação dele com membros da junta, como o almirante Macera, aborda o papel controverso de alguns capelães militares e as denúncias das mães da Praça de Maio contra o Laghi. E no Chile? Descreve a visita do Papa João Paulo II em 1987, o encontro com Pinochet, a foto famosa no balcão do Palácio Presidencial. A fonte interpreta como sinais de proximidade, além da oposição posterior do Vaticano à extradição do ditador para ser julgado. Mas é importante dizer que houve vozes dissidentes dentro da Igreja nesse período, certo? A fonte reconhece isso. Sim, reconhece. Fala da teologia da libertação. Nascida na América Latina, fim dos anos 60, defendeu os pobres, criticou a opressão, figuras importantes como Dom Helder Câmara, Leonardo Boff. Que tiveram problemas com Roma, né? Exato. A fonte destaca que essa corrente enfrentou uma oposição muito forte de setores conservadores da Igreja e do próprio Vaticano, sob João Paulo II e Bento XVI, que na época era o cardeal Ratzinger. Isso levou ao silenciamento ou afastamento de muitos dos seus expoentes. O Boff mesmo foi silenciado por 1 ano. Para finalizar, o livro aborda outras controvérsias mais recentes, assim, mais para o final do século XX. Menciona rapidamente as headlines, aquelas supostas rotas de fuga organizadas por alguns clérigos para ajudar nazistas a escapar da Europa depois da guerra. Nomes como Draganovich, Rudal. E escândalos financeiros. Detalhe os escândalos do Banco Vaticano, o IOR, envolvendo figuras como Marcinkus, Calvi, Sindona, mortes suspeitas, alegações de lavagem de dinheiro, até uma hipótese sobre a morte do Papa João Paulo I. E a questão da pedofilia. Aborda também. Descreve um padrão de acobertamento sistêmico pela hierarquia. Transferência de padres abusadores de uma paróquia para outra, indenizações milionárias pagas para silenciar as vítimas, principalmente nos Estados Unidos. E menciona alguma organização específica? Descreve a Opus Dei como um grupo católico conservador, integralista, que busca influenciar a sociedade e a própria Igreja, e que recebeu um status especial de prelazia pessoal de João Paulo II. Ufa! Foi uma travessia intensa por séculos de história, né? Sempre sob a perspectiva crítica apresentada nessa fonte específica, o Livro Negro do Cristianismo. É muita informação, muitos eventos difíceis de digerir. O que a gente pode tirar disso tudo, assim, olhando para essa narrativa? Acho que o ponto central que emerge dessa leitura específica é a complexa e, segundo os autores do livro, muitas vezes trágica intersecção entre fé, poder institucional e as falhas humanas, né? A narrativa que eles constroem destaca repetidamente como a busca ou a manutenção do poder terreno levou instituições religiosas, em vários momentos, a se envolverem em violência, opressão, manobras políticas. Levanta questões bem incômodas sobre essa relação ao longo da história. Pois é, e talvez uma reflexão final que essa fonte provoca para mim, pelo menos, é essa tensão constante entre a religião institucionalizada, com suas estruturas de poder bem hierárquicas, e os movimentos que surgem de tempos em tempos, sabe? Sejam os primeiros cristãos lá atrás, os chamados hereges medievais, os reformadores protestantes, os teólogos da libertação mais recentemente, todos buscando, de alguma forma, um retorno a princípios que eles consideravam mais puros, mais simples,
o mais igualitários. Sim, um chamado de volta às origens, muitas vezes. Exato. E o livro mostra como essas tentativas foram, em muitos casos, recebidas com resistência ou mesmo reprimidas com violência pelas estruturas de poder estabelecidas. Fica a pergunta, que ecoa através dos séculos que eles descrevem aqui, sobre como as grandes instituições lidam com o dissenso interno, com os apelos por mudança que vêm de dentro. É um padrão que parece se repetir, né? Bem interessante observar isso através dessa lente crítica.